Não temos como falar de experiência do paciente sem falar de experiência do colaborador. E é por isso que hoje a gente tem um episódio exclusivo falando sobre esse tema que é tão importante para as organizações e os negócios da área da saúde. Bom, para quem já nos conhece, esse é o 981cast Negócios em Saúde. E hoje estamos aqui com mais um episódio falando sobre esse tema que é tão importante para negócios da área da saúde. Para quem ainda não nos segue, para quem ainda não nos conhece, nós estamos no YouTube, estamos no Spotify. No YouTube é @981. No Spotify estamos com o 981cast Negócios em Saúde. Já vai lá, se inscreve no nosso canal para tu receber todos os nossos episódios em primeira mão. E os nossos episódios novos saem sempre todas as quintas ao meio-dia, de 15 em 15 dias. Então fiquem ligados. Além disso, vai lá, aproveita, já nos segue no Instagram, nos segue no TikTok, @981. Por lá a gente está sempre trazendo os conteúdos relacionados aos nossos 3 grandes pilares: gestão, marketing e experiência do paciente. E além disso, os melhores cortes, as principais partes de todos os episódios do nosso podcast estão por lá também. Para a gente começar o nosso episódio, quero desejar boas-vindas à minha convidada de hoje, que eu estou muito feliz de recebê-la aqui nesse momento tão especial que ela está vivenciando na vida dela. Patrícia, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de estar aqui contigo. Também estou muito feliz de estar aqui, né? É uma oportunidade única eu poder falar de um tema que eu amo tanto, né? Que é a experiência do paciente, a experiência do colaborador. A gente com certeza vai ter muita coisa para conversar hoje. Tem, com certeza. Vou apresentar para vocês então a Patrícia. Quem é, né? Patrícia Engler Semmelmann, esse nome tão difícil, né, Patrícia? Sim. A Patrícia, ela é psicóloga na área da saúde. Ela tem mais de 20 anos de atuação em hospitais, em clínicas e consultórios. E ela é especialista, né, em gestão de RH pela FGV São Paulo, possui uma pós-graduação em avaliação psicológica, um curso de Employee Experience, né, na prática, curso de gestão de pessoas pela Faculdade do Albert Einstein e atualmente está finalizando uma pós-graduação em experiência do paciente também pela Albert Einstein, pela universidade. E além disso é parceira da 981, né, da 981 Marketing Saúde. A gente trabalha em alguns projetos pontuais juntas, a gente desenvolve aí N projetos relacionados à experiência do paciente. E tô muito feliz de ter aqui tá conversando contigo, Paty. Realmente é uma conversa que eu já queria estar tendo há tempos. E agora eu pensei, agora é a hora, a gente vai conversar antes dessa moça fugir. Depois vocês vão entender um pouquinho mais. E pra gente começar falando desse tema tão importante, Paty, acho que tu tem que contar pra nós um pouquinho de como funcionava, como é agora. Eu quero entender de ti, um pouquinho dentro da seguinte ótica. Antigamente, mas nem tão antigamente assim, né? A satisfação dos colaboradores, ela estava intrinsecamente ligada mais à parte salarial, né? Essa parte, assim, de gestão mais autoritária, essa parte salarial. E hoje está muito diferente. Hoje a gente tá muito ligada mais a benefícios personalizados, tem uma formatação diferente dentro desse RH, no atual momento que estamos vivenciando, né? Dada essa situação, o que isso traz de desafios para o RH das empresas e principalmente das instituições de saúde, né? Como é que tu está percebendo isso? Bom, na verdade traz muitos desafios, né? Traz uma mudança de mentalidade. Eu acho que hoje a gente tem uma diversidade de coisas, de conceitos, né? De termos novos, mas na realidade a gente fala da mesma coisa, né? A gente está falando aí de experiência, a gente está falando de pessoas, né? De gestão de pessoas. E a gestão de pessoas mudou muito, né? Antes a gente tinha um jeito mais tradicional de fazer as coisas, muito ligado aos processos, né? Falava um pouco de seleção, depois a gente falava ali do treinamento, aliás, da integração, do treinamento, depois entrevista de desligamento. Então a gente estava muito preocupado com os processos, como eles aconteciam. E claro, a gente olhava as pessoas, mas não da forma que a gente olha hoje, né? E que a gente deveria pelo menos olhar. Então, acho que veio muito essa mudança, né? Vem vindo, né? O termo que a gente vai usar aqui, experiência do colaborador, é um termo novo, né? Ele vem de 2000, final dos anos 90 para cá. E a gente hoje está ainda conhecendo mais esse tema, mas ele já está sendo muito aplicado aí nas empresas. E as empresas que não estão ainda trabalhando com esse conceito estão perdendo com certeza, né? E estão ficando para trás, né? Estão ficando para trás. Mas é isso, assim, eu acho que tem uma mudança realmente, né, acontecendo.
E muito também em função, acho, das coisas que aconteceram de mudanças de pandemia, mudanças de tecnologia, de inovação, né? Então, ampliou muito esse leque, né, de conhecimento. E isso, com certeza, muda toda a história aí do RH, né? Muda a forma de fazer, né? Muda. Como que tu percebe, assim, o que tu percebe de principais desafios que o RH tem hoje, dada essa situação? Sim. Muitos, como eu já falei, mas eu acho que o principal desafio hoje é engajamento, né? É tornar um ambiente, um clima de trabalho bom, colaborativo, com que as pessoas consigam se sentir bem onde elas estão inseridas. Então, a gente precisa proporcionar um ambiente cada vez mais que proporcione, assim, vamos dizer, as pessoas se sentirem mais à vontade, as pessoas terem segurança psicológica onde elas estão, elas terem uma boa relação com seus colegas, terem, né, um líder que inspira, que motiva elas. Então, a gente precisa realmente, assim, entender um pouco mais todo esse contexto. E aí eu acho que a jornada do colaborador nos ajuda a entender melhor esse contexto, né? Tu quer explicar para nós um pouquinho do que seria a jornada do colaborador? A jornada do colaborador, ela inicia nas interações que o candidato, né, e depois o funcionário, ele vai ter ao longo da sua jornada na empresa. Então, quando ele tem o primeiro contato com a empresa, quando ele está buscando aquela empresa, ele já vai ter uma noção, né, já vai fazer na cabeça dele uma ideia de como vai ser trabalhar nessa empresa. Então, ele já vem com esse conceito, mas aí ele inicia, então, no processo seletivo, tendo uma ideia de como que vai ser esse processo, se ele vai conseguir estar tranquilo no processo, se ele vai ser bem acolhido, né, como que a empresa vai recebê-lo também. Passando dessa parte, ele também vai criar uma expectativa em relação à integração dele, que é o onboarding, né? Como que é essa empresa, quais são as expectativas que a empresa tem também em relação a ele, como que ele vai se identificar com a empresa, com o cargo, com as pessoas. Então, toda essa ideia ela vai sendo criada no momento em que a pessoa está entrando na empresa. E as emoções vão sendo geradas também nesse processo, né? Muitas emoções. Aí vem a expectativa, vem a ansiedade, né? Vem uma série de emoções que, conforme ele vai interagindo com essas questões da empresa, que ele vai conhecendo as pessoas, conhecendo os ambientes, ele também vai despertando algumas emoções e formas de se conectar com tudo isso. Então ele entra na empresa com essa expectativa, mas aí ele vai começar o trabalho, e aí a gente precisa pensar como é que vai ser esse trabalho, né? Ele vai realmente receber uma informação adequada, ele vai receber uma pessoa que vai estar acompanhando ele nesse início. E essa é uma parte, até já vou me adiantar, mas essa é uma parte que eu tenho frisado muito nos trabalhos onde eu realizo, de que isso é essencial, né? As pessoas têm que se sentir realmente acolhidas e têm que ser acompanhadas. Elas não podem iniciar um trabalho, se sentir já dominando e ser largadas, né, onde elas estão. Porque isso gera realmente, assim, toda uma expectativa negativa, né, e de muita solidão, porque afinal ela está ali trabalhando sozinha, as pessoas não estão acolhendo ela não sabe se ela está fazendo o certo, se ela está fazendo errado. E aí o treinamento depois, ele vai muito em cima disso. Porque se a pessoa não entendeu bem essa atividade, se ela aprendeu de uma forma errada ou uma forma incompleta, vamos dizer assim, isso vai em algum momento aparecer, né? E muitas vezes quando isso aparece, a gente não para analisar que é do processo. A gente acha muitas vezes que é da pessoa. Então é tão importante a gente ter esse conhecimento da jornada justamente para entender essa diferença, o que é da pessoa, o que é do processo, o que é do ambiente. E aí quando a gente faz esse conhecimento, quando a gente consegue fazer uma pesquisa, né, ver aí cada ponto de contato, faz um mapeamento para isso, a gente consegue perceber essas dificuldades. Né? Então são muitos pontos importantes que definem a jornada, né, do colaborador. Muita coisa que tem para falar a respeito de cada ponto desses, né? Mas uma curiosidade antes, pela tua experiência, né? Só vou abrir um parênteses para vocês que estão nos escutando aqui. A minha voz tá fanha. A gente tá fazendo gravações hoje de vários episódios. Então vocês vão ver, daqui a pouco eu tossindo, eu meio, né, com o nariz fungando. É por causa disso, aqui é vida real, né, Paty? Vida real. A Paty também daqui a pouco tá tossindo, também, mas é isso aí. Bem. Mas vamos lá, minha curiosidade é o seguinte. Dentro da tua experiência profissional, que tu já tem aí vários, né, 20 anos dentro de instituições,
Tu enxerga que é valorizado isso ou ainda falta, ainda tem muito caminho a trilhar? Nossa, com certeza tem muito caminho a trilhar, né? Na verdade, eu acho que a gente já tá só começando, né? A gente tem aí uma jornada que vem de 2000 para cá, que a gente começou a falar, né? Veio muito da experiência do consumidor, do EX, daí caminha aí para uma jornada, né, do colaborador, a experiência do colaborador. Mas a gente está muito no início, com certeza, né? E principalmente na área da saúde, né? Eu acho que nessa área que é tão importante o trabalho, né, com o colaborador, porque é ele que vai entregar uma experiência positiva também lá para o paciente, e a gente vai falar sobre isso também, é muito importante, né? É muito importante que isso seja desenvolvido, que seja olhado. Mas, claro, as empresas estão olhando para isso, mas ainda pouco, né? Ainda tem muito a ser explorado, muito a ser falado, sem dúvida. Inclusive, literatura sobre isso também nós não temos ainda tantas específicas, ainda é muito incipiente, né? Sim. Exato. A gente fala de algumas coisas, de algumas soft skills, sobre liderança, sobre algumas empatia, sobre alguns temas importantes que abordam dentro da jornada do colaborador, mas não especificamente todo o processo, né? Entendi. E tem uma coisa que dentro dessa parte da experiência do colaborador, um fator primordial, que é aquela história, né? O teu líder, né? A tua equipe, na verdade, ela sente mais medo ou mais admiração por você? E isso tá ligado ao quê? Tá ligado à segurança psicológica. E esse é um tema ainda pouquíssimo falado, pelo que eu percebo. Sim. De forma geral, de maneira geral, a gente vê pouco sobre isso, mas a gente precisa falar sobre. Explica para nós o que seria isso e como isso se aplica dentro dos negócios da área da saúde, Paty. A segurança psicológica, ela está relacionada ao ambiente, né, ao qual o colaborador está inserido. E ele precisa, ao longo da sua jornada, ele precisa sentir que ele tem um clima favorável para que ele se expresse, para que ele contribua da melhor forma. Quando a gente tem um ambiente, por exemplo, né, que tem pessoas tóxicas ou uma liderança mais difícil, né, que não tem essa conexão com o colaborador, a gente sente que o colaborador fica muito retraído, né? E isso eu percebo porque eu trabalho diretamente, né, nessas clínicas e eu vejo muito isso acontecer, né? Que às vezes a gente tem um ambiente que, as pessoas dizem, não, é um ambiente que já está favorável, que já tem um tempo a liderança trabalhando, o grupo já é coeso, já se conhece. Mas aí quando a gente vai analisar realmente, falta muito espaço para o colaborador se pronunciar, se sentir à vontade, trazer suas dúvidas, principalmente quando ele está iniciando um trabalho, né? Quando ele está iniciando, ele é uma pessoa, né? Ele fica uma pessoa mais retraída, mais tímida, às vezes não sabe se pergunta, se não pergunta, se espera acontecer o problema para perguntar. Mas quando a gente tem esse ambiente, a gente tem um ambiente de transparência, né? Quando a gente tem a segurança psicológica, a gente tem transparência. E se a gente tem transparência, a comunicação flui de uma forma diferente, né? E as pessoas conseguem realmente ser o que elas são e poder também se apoiar em quem elas precisam, né? Porque se tu tem que ocultar, por exemplo, uma dúvida que tu tem, ou se tu precisa esconder uma fragilidade tua, isso vai de alguma forma, né, ser passado, né, nas tuas relações. Vai influenciar, né? Vai Diretamente. influenciar e aí acaba respingando na equipe, né? Isso. Então a segurança psicológica é isso, né? As lideranças têm que aprender a lidar muito com essa segurança, porque ela é fundamental hoje no trabalho, no clima de trabalho. E está muito ligado também à questão da vulnerabilidade, que a Brené Brown traz para a gente, né? Do poder da vulnerabilidade, da gente poder se sentir enquanto líder ainda com as suas dificuldades, com as suas, né, vulnerabilidades, dúvidas. Então a gente precisa olhar todo esse contexto, né? Quando a gente fala de segurança psicológica, ela engloba não só a equipe, né? Tá, entendi. E é para aquela instituição que quer, de fato, ter mais segurança psicológica na sua equipe, nos seus ambientes de trabalho. O que a instituição pode fazer? Tem alguma dica, alguma ação prática, algo que ajude esse ambiente a favorecer, né, esse aumento de conexão, dessa segurança maior da equipe? Teriam questões práticas para tu ajudar essas instituições que estão nos acompanhando agora aqui? Bom, primeira coisa, a gente precisa olhar primeiro para a cultura dessa empresa, né? A gente precisa estabelecer que nessa cultura esteja inserido toda essa questão que a gente está trabalhando, que a gente está falando, né? Sobre a questão da transparência. Então, quando a gente fala de cultura, a gente também olha para a visão, para os valores da empresa, né?
E dentro dos valores da empresa precisa estar valores que olham para isso, né? Por exemplo, um dos valores pode ser transparência, pode ser ética, pode ser, né, uma comunicação mais aberta, enfim, cada um vai ter aí a sua visão, sua missão e seus valores. Mas se a gente não fala de cultura, a gente não consegue mexer nessa questão, porque ela está totalmente, né, e diretamente ligada a isso. E claro que além disso a gente consegue, né, trabalhar com as equipes, consegue trabalhar com as lideranças, né, para que elas se acostumem, né, a falar sobre isso, para que elas entendam que isso é importante para o crescimento delas, principalmente, né? É muito mais da liderança dar essa abertura para escutar o colaborador, nesse sentido que tu fala. Também. Mas não é só ele dar abertura, ele precisa proporcionar que haja esse ambiente, né, de abertura. Porque se ele não tem uma escuta, por exemplo, para aquela pessoa, se quando aquela pessoa, por exemplo, tem uma dúvida, chega no líder e pergunta alguma coisa e aquele líder não responde ou aquele líder não dá atenção devida, essa pessoa naturalmente vai se fechar e vai pensar se realmente vai conversar com aquele líder e vai levar suas dúvidas, né? Então, entra, por isso que eu falo de cultura, mas entra muito da postura do líder também nesse momento. Então, né? Ele tem que proporcionar esse acolhimento e essa escuta, né? Acima de tudo é o comportamento desse líder, então. Sim. A forma como ele age perante os desafios, perante o dia a dia, sua rotina diária. Sim. Traduzindo de uma forma bem simplória, seria isso, e de como ele conduz essa relação com a equipe. Exato. No dia a dia, né? E o como ele traz o quão ele mostra, né? O caminho, o exemplo, enfim, N questões aí que a gente... A gente também pode investir muito, que é importante, nas capacitações também, né? Nos momentos em que a equipe também traz trabalha essas questões de uma outra forma, de uma forma mais prática, né? Também a gente pode sugerir essa questão da capacitação também, né? É importante manter regularmente, toda aquela questão que a gente sempre fala, né? Paty, entendendo agora mais um pouquinho sobre o teu momento, a tua carreira, quem tu é, né? A gente acabou não explicando, eu te apresentei, né, como um pouquinho de uma forma muito resumida, o teu currículo, né, mas tu tem uma grande experiência, uma vasta experiência na área da saúde. Eu queria entender, por que tu optou pela área da saúde? Por que a área da saúde? Por que não outra área? A área da saúde sempre me fascinou desde o início, né, desde que eu entrei para psicologia. Eu já queria trabalhar na área da saúde, sempre meu desejo foi trabalhar em hospitais, em clínicas, né. Claro que nem sempre a gente consegue já de início, né, entrar onde a gente gostaria, mas eu iniciei pela clínica, na verdade, né? Eu comecei fazendo psicanálise e aí eu fiz um pouco de trabalho de clínica mesmo. Depois eu comecei também fazendo seleção para algumas empresas, mas aí eu fui vendo que não era só a clínica que me satisfazia, até porque eu gosto, né? E sinto necessidade de trabalhar com pessoas, né? E a clínica acaba sendo um trabalho mais de 1 para 1, né? Então, tu não tem esse vínculo, essa conexão com as pessoas, que era o que me fascinava. E a área da saúde, então, sempre fez parte, assim, desse contexto que eu admiro, que eu gosto, me sinto muito bem, gosto de trabalhar nessa parte. Hoje não me imagino fazendo outra coisa. Só que eu sentia muita necessidade de juntar a clínica e o RH. Porque para a gente ter um entendimento e para a gente realmente conseguir fazer um trabalho mais focado, mais denso, mas, né, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de suporte. E só um entendimento psicológico, só a clínica não nos dá essa parte mais prática, né? Ao contrário, também só o RH não te dá toda essa visão. Então, eu acho que eu consegui juntar as duas coisas dentro do que eu mais gosto, que é a área da saúde. E aí foi desenvolvendo aí essa carreira e N coisas foram acontecendo, né? Sim, N coisas foram acontecendo. Comecei pelas clínicas, fiquei 7 anos aqui no Hospital Ana Nery, aqui em Santa Cruz do Sul. Isso também me deu uma boa base, né? Porque a gente acaba daí conhecendo todos os subsistemas, acaba conhecendo as pessoas, como trabalhar com as lideranças. Conheci um pouco, trabalhei aí também a parte de consultoria interna dentro do hospital, né, o business partner. Então, assim, tem uma formação que me ajudou muito, mas ao mesmo tempo eu achei que deveria aprofundar mais, conhecer mais, e aí foi que me deparei com a experiência do paciente e do colaborador. Eu vou contar vou pedir permissão para abrir um parênteses aqui e contar uma história. A Paty e eu nos conhecemos através de uma
de uma amiga em comum, que ela que nos conectou e ela veio, essa amiga me disse assim, Ingrid, tu tem que conhecer a Patrícia. Nossa, a Patrícia trabalha na área da saúde, ela é uma pessoa assim, 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 e tu vai gostar dela. E aí, é isso que a Patrícia me manda uma mensagem, dizendo, Ingrid, eu queria conversar contigo, vamos marcar um café e tal. E aí a gente se conheceu, foi numa cafeteria, nos conhecemos então na primeira vez. E aí ela começou a contar, né, das histórias dela, de vida e tudo mais. E foi incrível, porque realmente, naquele momento, né, eu passei muitas coisas do meu olhar, de como estava o momento do meu negócio. Naquele momento, ela passou os anseios dela de carreira, de tudo, enfim, daquele momento também. E a partir dali, uma linda parceria iniciou-se, né? E a gente hoje, até hoje vem, eu acho que isso já foram 2, 3 anos, né? 3 anos até, E ela foi trabalhar numa clínica, que eu abri essas portas. N coisas aconteceram. Agora o rumo tá se tornando um pouquinho diferente, porque ela tá saindo daqui, indo para outro lugar. Mas o que é mais legal disso tudo é o quanto tu me ensinou a ter um olhar, assim, voltado a pessoas. E é algo que eu sempre falei, né? Eu faço terapia já há mais de 4 anos. Gosto muito disso, e cada vez que eu tô junto com a Patrícia, é muito interessante que ela me mostra algumas coisas tipo, de relações, de coisas que acontecem entre as pessoas, que eu, por vezes, com a minha formação, não consigo perceber. Então, esse olhar da psicologia, ele contribui muito com o nosso dia a dia, como gestores, donos de empresa, mas como líderes, só que a gente tem que estar aberto a isso, né? Sim, se a gente não está aberto, a gente não consegue pensar e evoluir. E o quanto esse conhecimento contribui para a gestão do nosso negócio, seja ele um negócio da saúde ou não, né? E o quanto esse teu olhar trouxe, realmente a nossa amiga em comum tinha razão, né? Deu super certo. E que legal que hoje a gente pode estar aí, mas agora conta pro pessoal um pouquinho dos teus planos para o futuro também, até o que tu tá... Mas antes de contar, eu preciso falar também, né, desse nosso encontro aí, que eu também, né, tive muitas... aprendi e aprendo muito contigo, principalmente nessa questão da comunicação, né, de palestrar, é uma coisa que eu não fazia, né, que eu não me mostro muito, não costumo falar em redes sociais, não costumo dar entrevistas, nem falar nada sobre o tema, e isso foi uma coisa que tu sempre me instigou, né, fala um pouquinho, né, isso que a gente está conversando, acho que pode ser um assunto para tu debater, e é importante mesmo, né, uma questão que eu tenho que pensar mais, tenho que começar a me abrir também para isso. Hoje é o primeiro passo. Hoje é o primeiro passo, é a primeira vez que eu falo, né? A gente não se sente inicialmente assim tão confortável, mas depois é tranquilo. É um desafio que vale a pena ser vencido, né? Vale muito a pena. Conta pro pessoal, Paty, a questão da experiência do paciente que faltou eu contar na minha história, que foi a partir dali que tu conheceu, né? Sim. Bom, e aí a gente conversando então, a gente chegou à conclusão que a gente tinha muito para conversar, principalmente sobre esse assunto de experiência do paciente, né? Que é um assunto novo, que era um assunto que tu já estava trabalhando, né? Ingrid, tu já conhecia mais profundamente do que eu ainda estava voltada mais aí para a parte do RH. E a gente foi aprofundando, foi estudando, né? Eu acabei fazendo pós-graduação também nessa parte, e tu também tem o curso, né? Alguns cursos referentes a essa experiência do paciente. E aí acho que nasceu essa parceria, né, de a gente conseguir implantar e falar sobre isso, implantar em um hospital sobre esse assunto. E claro, né, com isso vem toda a nossa bagagem junto, né, tudo que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória profissional que a gente tem, tudo na parte do marketing, na parte da saúde também, e eu, né, nessa parte de RH e saúde. Mas eu acho que de tudo isso, assim, o mais importante é o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai continuar fazendo. Exato. E eu acho que nesse mesmo caminho, né? Claro que eu quero muito aprofundar cada vez mais a experiência do colaborador, porque, como eu disse, é ainda um assunto novo, não é um assunto ainda tão explorado na área da saúde, né? Embora a gente saiba que quando a gente fala de experiência do paciente, a gente está falando de experiência do colaborador, porque é ele que entrega a experiência para o paciente, né? Ali também, quando a gente fala da experiência do paciente, agora trazendo mais para esse tema, a gente precisa olhar, então, né, para pessoas, processos, ambiente e pessoas de uma forma geral, né? Não são só os pacientes, não são só os familiares, mas os colaboradores que estão por trás aí dessa experiência. Então, acho que tem um tema muito abrangente para a gente poder ainda explorar, falar, mas o importante é que a gente já está colocando em prática, né? E já foi o primeiro passo, né? Sim.
E o que tu percebe dentro dessa tua vivência, dentro dessa tua prática? Que peculiaridade que tu percebe? Porque a gente tá falando da área da saúde, né? Do porquê as duas na área da saúde aqui. Mas o que tu percebe que existe de peculiaridades, assim, no cuidado das relações da área da saúde, assim? Por que a área da saúde daqui a pouco é diferente de uma outra área, de um comércio, de um varejo, enfim, sei lá. Mas o que é peculiar, perdão da palavra, na área da saúde, que difere das outras áreas? Na área da saúde, a gente precisa se preocupar não só com a segurança do paciente, que óbvio que esse tema é muito importante, porque quando a gente vai buscar um atendimento, a gente quer a cura, né? A gente quer a resolução daquele problema, mas a gente não quer ela puramente, a gente quer ela que venha, né? Que ela venha com cuidado, com um olhar também de empatia, que ela venha com outros ingredientes, né? Que vão nos ajudar também a passar por algum momento mais difícil e que não seja só olhando para a doença, né? E essa é, eu acho que esse é o maior desafio e objetivo também da experiência do paciente. Ela precisa entregar um resultado, porque a área da saúde também é negócio, ela precisa entregar isso, mas ela tem que entregar de uma forma acolhedora, humanizada, né, e que atenda realmente às necessidades e particularidades de cada paciente. Então, acho que esse é o foco principal, né, da experiência do paciente hoje. Exatamente. E aí, ok, né, temos essa questão da segurança que tu falaste, a questão da experiência do paciente. Nas outras áreas, a gente tem a experiência do cliente, né? Mas o que bate realmente é essa parte da segurança, dessa qualidade assistencial, que quando a gente tá falando só de experiência do cliente, não tem. E além do mais, né, Paty, a gente tá falando de saúde, de uma coisa preciosa, que por vezes quando tu vai falar de experiência do cliente, que é a compra, por exemplo, de um produto, ou até mesmo de um serviço, tu não tá falando da vida de alguém. Tu não tá falando de sentimentos, de pessoas que estão envolvendo uma morte, uma doença, uma coisa, né, muito maior. Então tem N questões ali que envolvem a área da saúde que não tem nas outras áreas e que a gente precisa olhar para isso de uma forma especial. Sim, e principalmente tem um ponto que eu acho bastante importante, que é o que eu tenho me aprofundado mais, que é a questão das lideranças, né, dentro do ambiente hospitalar. Porque no ambiente hospitalar a gente tem enfermeiros, a gente tem técnicos de enfermagem, a gente tem pessoas que se formaram para fazer uma assistência, né, para prestar uma assistência, mas elas não vêm com uma bagagem de faculdade, de um aprendizado sobre liderança, sobre gestão de equipes, e que elas têm que aprender na prática, só na marra, né? E muitas vezes não sabe se prioriza o paciente, se prioriza, né, essa parte mais burocrática, ou seja, a equipe também. Então, claro que aí entra várias questões, né? A gente também tem que falar aí um pouco de tecnologia, de inovação, de coisas que também vêm para melhorar a experiência do paciente, né? Porque quando a gente está trazendo processos, a gente também está diminuindo, né? Está otimizando, mas também está diminuindo o papel, né, da pessoa envolvida naquele processo. Então, esse processo, se ele está mais automatizado, ele também libera mais o profissional para lidar com pessoas. Para cuidar do que tem que ser cuidado, que são as pessoas, né? Então, acho que tem várias questões muito importantes da experiência do paciente que a gente precisa analisar e entender melhor, né? Exatamente, a gente poderia ficar falando por muito tempo aqui. Mas, de fato, assim, define para nós o que seria a experiência do colaborador. Assim como na experiência do paciente, existem várias definições. Tem a definição da OMS, do The Bear, da Cleveland Clinic, enfim, várias definições. De experiência do colaborador, conta pra nós, assim, qual é a principal, o que tu prefere, né? E, de fato, o que significa essa experiência dentro de uma instituição? A do colaborador, como eu já trouxe antes, né? É definida por todas as interações, né, que esse colaborador tem ao longo do seu processo na empresa, né? Desde o momento que ele entra até o momento que ele é desligado. Então, todas as interações significa que em todos os processos ele vai ter uma forma de aprender, ele vai ter uma forma de se conectar e uma forma também de se motivar, né? Porque se a gente que está lidando com essa parte, né, seja RH, seja liderança, não entender dessa importância dessa conexão e dessa confiança que a gente tem que criar com o colaborador, a gente não vai ter uma experiência. E se a gente também não falar de cultura, se a gente não tiver uma mudança na cultura da empresa, a gente também não vai ter um trabalho de experiência do colaborador efetivamente falando.
E a experiência do paciente também está ligada a isso, né? A gente também precisa mexer na cultura para que todos saibam, né, o quanto é importante que aquele familiar ou aquele paciente receba o cuidado necessário, né, que ele tenha uma solução não só, né, na questão diagnóstica, mas que ele tenha uma solução também em termos de encaminhamentos, de educação, e aí também tem uma série de coisas que a gente poderia estar falando sobre isso, né, que é a educação do paciente, a educação do colaborador, que é fundamental também, né, então agora eu tenho que tossir um pouquinho. Mas é isso, né, eu acho que uma coisa realmente está ligada à outra, sem dúvida nenhuma, né? Não tem como ter, né? Não. Não tem como não ter experiência do colaborador, não ter experiência do paciente. Uma coisa bem importante que tu deve concordar comigo, enfim, se não, me fala. A gente vê muito por aí questões relacionadas a instituições de saúde realizando ações de humanização e dizendo que fazem experiência do paciente, né? Acho que é um tema polêmico, mas que precisa ser falado, que precisa ser jogado abertamente. A gente não tem experiência do paciente somente com isso. Ações de humanização, quando eu tô falando isso, até para vocês entenderem, vocês que daqui a pouco não entendem um pouco sobre a experiência do paciente. Primeiro ponto, experiência do paciente vai além do atendimento, não é somente o bem atender o paciente, o tratar com acolhimento, a comunicação. Isso é a experiência do paciente. Mas a gente vai muito além, né? A gente vai olhando todo o framework do The Barrow Institute, que é hoje nossa maior referência global em estudos de experiência do paciente. Ele nos diz que N coisas são envolvidas dentro da experiência. É a questão da tecnologia, da inovação, da governança, da questão do engajamento do corpo clínico, engajamento dos colaboradores, enfim, eu tô falando só uma parte. Sim. E aonde eu quero chegar com isso? Quando a gente fala que a experiência do paciente vai além a ações de humanização, ações de humanização pode ser uma ação de relacionamento que tu vai fazer com o paciente no dia do seu aniversário, tu vai levar um bolo, vai cantar parabéns. Sim. Isso é uma ação de humanização, né? Pontual. Mas não adianta tu só fazer isso e tu não olhar pro todo, né? Essa é uma grande questão que a gente sempre debate, sim, porque é o que esbarra e o que geralmente a gente vê por aí. As instituições falando, a gente aplica a experiência do paciente, onde quando tu vai olhar um pouquinho mais a fundo isso, na verdade não está sendo trabalhada a cultura organizacional, e aí a gente não vai ter esse avanço no cuidado centrado do paciente, né? Certo. Tu enxerga assim também? Com certeza, até porque o que tu está trazendo muitas vezes são ações isoladas, né? E essas ações isoladas por si só não fazem, né, uma experiência. Porque quando a gente fala de experiência, a gente tem que pensar que a gente está falando de um todo, né? Então essa experiência ela tem que começar da alta gestão, né? E eles têm que estar inseridos nesse processo. Em todo o processo tem que ser acompanhado pela alta gestão. E é a partir disso que a gente consegue realmente fazer um trabalho, né? A gente vai criar comissões, a gente vai criar escritório, né, de experiência. Então a gente vai criar algumas ações que estão vinculadas aí também a essa alta gestão, né? E sem isso a gente não consegue, né? Então o trabalho ele tem a ver com essas questões que tu está trazendo, sim, de humanização, mas é só uma parte do processo. Isso porque aí. A satisfação não define, né, a experiência. A satisfação é mais um ponto importante, mas é só uma métrica, né? A satisfação não é, como a gente fala, não é a experiência no todo, né? A experiência no todo é toda a vivência que esse paciente vai ter ao longo da sua internação, do seu período também na área da saúde, né, nessa instituição. E essa vivência ela vai incluir, ele vai respingar vários pontos, né? Por isso, sim, que a gente precisa olhar para esse todo. Vai incluir a parte médica, como é que é o atendimento médico, como é a parte técnica, como é esse engajamento do médico no cuidado, como é o ambiente, tá oferecendo um ambiente mínimo de conforto, onde o paciente consiga se sentir bem, como, sim, é que é essa experiência quando ele tem. Então é tudo isso interligado aos processos, né? N questões que eu... E o que a gente trouxe, que eu trouxe também inicialmente, né? Tem que estar ligado a pessoas, processos e ambiente, né? A gente tem que estar olhando para os três pilares, né? Pessoas, então, no desenvolvimento das pessoas, né? O ambiente, a gente tem que estar sempre preocupado não só com a questão de estrutura física, que também é importante, né? A infraestrutura que a gente oferece para esse paciente, ela é importante, sim. Mas a gente tem que olhar também para o ambiente de, como a gente está falando, de clima, né? De organização como um todo, de equipe, né? Como é que essa equipe também está aí sendo trabalhado, desenvolvido, porque ele precisa realmente desenvolver também algumas soft skills, né? Que a gente também já passa em tantos treinamentos, assim, o quanto é importante
as pessoas que trabalham com a experiência do paciente ter um olhar, ter uma escuta ativa, ter uma empatia, né? Ter muita essa questão da humanização, né? De poder realmente criar uma conexão com o paciente, de se colocar ali para realmente poder ajudá-lo, né? Uma questão assim, eu acho que de acolhimento muito forte, né? A experiência do paciente preza por essas soft skills todas, né? Só que isso no dia a dia não é uma coisa tão simples como parece, né? Não, que a gente tem visto que por mais, né, simples, capacitações que se faça, tem muito a ver, muitas vezes, que é o que a gente trouxe várias vezes também, né? Que a gente precisa às vezes olhar lá para o início, né? Tem que olhar para a questão de mapa de cargo, como é que a gente vai desenhar esse cargo, como é que a gente vai selecionar as pessoas, para que elas estejam dentro, né, do perfil que a gente acredita que é importante aí também para estar desenvolvendo com as pessoas, né, com os pacientes. Então a gente olha para a jornada do colaborador, né, é interessante isso, para poder construir a experiência do paciente. Uma melhor experiência do paciente, né? Então, quanto mais a gente consegue avançar nesse sentido, a gente também cria um ambiente mais favorável, né, de um atendimento mais naturalmente entregando uma melhor experiência, o paciente vai ficando mais satisfeito, mas enfim, né? Nós temos aqui um quadro no 981cast que se chama 981 Pergunta. Que quadro é esse? Vou te explicar. São 9 perguntas que eu vou te fazer, onde tu vai responder em 8 segundos, eu vou te dar 8 segundos, eu vou ficar contando aqui com uma palavra. A gente pode começar? Pode. Então, vamos lá. Primeira pergunta, então. Um livro. Vou te dar 8 segundos. O Líder do Futuro. Tá, olha aí. Na primeira não é uma palavra, mas tudo bem. São 2 palavras. Pergunta 2, então. Um nome. Hélio. Por quê? Meu pai. Ele sempre foi muito inspirador para mim. Tá. Pergunta 3. A Patrícia resumida em uma palavra. Eu acho que determinação. Determinação, muito bem. Quarta pergunta. Um hobby. Fazer festas. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa parte. Fazer eventos? Fazer eventos. Olha aí, ó. Quer dizer, agora menos, mas já gostei mais. Então, a quinta pergunta é: se tu não fosse psicóloga, seria? Médica, talvez. Olha aí, ó. Sexta pergunta. Para ter uma boa experiência do colaborador, precisa? Olhar para as pessoas, ter uma escuta. Escuta, então. Escuta. Ok. Sétima pergunta. Empatia é fundamental hoje, né? Sem ela a gente não tem aí, estou explicando um pouquinho o conceito, né? Sem ela a gente não tem um trabalho de experiência. Tá. Família tudo. Tá. Tudo na vida. Na primeira já. E a nona pergunta e a última. O que tu mais gosta dentro da tua profissão? De cuidar de pessoas. Uma palavra, Patrícia. É difícil, então, cuidado, né? Desenvolvimento. Tá, então tá. Olha aí, ó. Ok, conseguiu fechar, parabéns. A gente assim consegue conhecer mais um pouquinho, né, os nossos convidados aqui, entender um pouquinho mais de tudo o que envolve esse universo, né? E dentro do teu universo, do universo da experiência do colaborador, existe um tema que permeia muito, que é muito forte, que é a cultura organizacional, né? Sim. Meu Deus, a cultura é muito importante. Muito. E muito difícil também de ser trabalhada. Muito difícil de ser trabalhada, de ser mudada, de ser alterada, exige tempo, exige muito paciência. Enraizada, exatamente. E primeiro, então, explica pra nós, vamos ir por partes. Primeiro, o que é cultura? Pra quem não entende nada desse assunto. Porque aqui a gente tem como espectadores, Paty, pra tu entender, profissionais que estão iniciando, que estão começando sua equipe agora, ou que têm uma vontade. Então, a primeira coisa precisa ter entendido. A partir de quando a cultura existe dentro de uma empresa, seja ela de um tamanho grande de um hospital, por exemplo, seja ela de uma clínica menor, ou até mesmo um consultório médico, né? Que a gente tem muitos médicos que nos assistem aqui, que tem um consultório com uma secretária. Essa cultura, ela tá a partir de quando? O que é cultura? No momento que a empresa nasce, ela já cria a sua cultura, né? Porque a cultura, é um conjunto, né, de crenças, valores, comportamentos que ocorrem dentro da empresa. Então, a gente já tem essa cultura desde o início, né? Claro que essa cultura, ela pode ser modificada, como a gente está falando, mas ela tem que ter um propósito para isso, né? A gente tem que saber o porquê que a gente vai estar mudando essa cultura, porquê que a gente vai buscar essa mudança, mas ela sempre vai existir. Permeia todas as nossas ações, os nossos comportamentos dentro da empresa e faz parte do dia a dia, né? Então ela tá sempre ali, mesmo que a gente não esteja percebendo,
a gente está trabalhando dentro de uma cultura daquela empresa, né? Está ali no meio. Sim. E como que a cultura reflete na experiência do colaborador? Como é que tu percebe isso? Eu acho que para a gente poder falar de experiência do colaborador, na verdade, a gente tem que transpor essa cultura, a gente precisa acrescentar algumas coisas ou mudar essa cultura, dependendo da empresa, né? Mas muitas vezes é mudar mesmo a cultura para que as pessoas vejam, né, que a forma de trabalhar tem que ser diferente do que elas trabalhavam até então, para que alguns comportamentos, algumas atitudes, alguns olhares, né, para as pessoas e para os pacientes seja diferente. Então, por exemplo, né, vamos falar assim de um comportamento. Se eu tenho um colaborador que não pratica uma escuta, né, quando ele vai, por exemplo, se comunicar com o paciente, quando ele vai atender um paciente, se ele não tem aquela cultura, né, de realmente escutar aquele paciente, de poder atendê-lo e olhar ele na sua essência, na sua necessidade, eu não estou falando de cultura, eu estou falando só de uma ação, né? E aí daqui a pouco ele vai desenvolver uma soft skill, vai ter um comportamento para atender aquele cliente, mas pode ser que não esteja de acordo com o que a empresa preza, com a cultura da empresa. Então, a cultura ela tem que estar ligada também aí à missão, à visão, aos valores da empresa, né? E quando a gente trabalha de uma forma mais estratégica, que é o que propõe aí também, né, essa nova forma de trabalhar aí o RH, quando a gente fala de uma forma estratégica, a gente tem que olhar para tudo isso, né? Para a cultura, para a missão, para os valores. Inclusive, quando a gente seleciona as pessoas, também tem que estar conectadas com isso. Os valores das pessoas, né, tem que estar ligados aos valores da empresa. Por isso, também eu sempre digo que para as pessoas que a gente seleciona, que eles também estão no momento de escolha, não é só a empresa que escolhe, eles também têm que ver se eles também vão se adequar a essa cultura, a essa forma de funcionar, ao jeito de ser, e muitas vezes acaba realmente não casando, né? O que a empresa busca match. E o que o colaborador espera, né? Exatamente. Sabe que eu estava numa imersão há uns meses atrás, e um dos palestrantes falou sobre essa questão da cultura e como eles aplicam a cultura no dia a dia, né? Tá muito em voga esse assunto, tá sendo falado muito em eventos de negócio sobre isso, sobre a parte de cultura. E ele falou algo que me marcou muito. Ele falou que a cultura é como um culto, né? Dentro a igreja. A igreja tem uma cultura muito forte. Por quê? Porque ela tem os seus cultos dominicais, né? Porque ela tem os seus ritos, a Bíblia, né? Então, assim... E isso, como tu pode passar esse conhecimento para tua empresa, né? Que tipo de ritos de cultura que tu vai criar na tua empresa que seja algo que vai fazer a tua equipe se motivar, engajar, né? Que tipo de ações que tu vai fazer como se fosse tu criando os teus ritos, né? Dentro da tua cultura. Então, eu achei bem bacana essa analogia que ele fez, justamente para as pessoas entenderem e colocarem isso em prática cada vez mais, né? Sim. E nisso é muito importante a questão da comunicação, né? Que não é só uma comunicação falada, né? Mas uma comunicação, muitas vezes, de uma informação, da gente colocar, por exemplo, murais ou falar, né? De fazer uma comunicação com as pessoas, que elas entendam como é que a empresa funciona, o que ela espera. E quando a gente passa também essa questão da expectativa, né, para as pessoas que estão entrando, o que a empresa espera de ti? Qual é a tua função? Qual é o teu papel aqui dentro? A gente também já está falando disso, né? Então eu acho que passa por muitas questões ao longo do processo, né? Dentro dessa jornada, né? Então são oportunidades, cada ponto de contato dessa jornada é uma oportunidade para tu desenvolver esses ritos. Com certeza, né? A empresa precisa se preocupar muito com isso, né? Porque isso vai realmente, assim, fazer com que as pessoas fiquem engajadas ou não, né? É isso que vai impactar o teu negócio, na produtividade, o turnover, N questões, né? A rotatividade principalmente, né? E por isso que eu sempre comento contigo, né, Índia, a gente tá sempre falando sobre isso, assim, como às vezes a gente não se dá conta que muitas vezes o problema não é o problema que está sendo mesmo vivenciado, né? Mas um problema que tem a ver muitas vezes também com a questão da empresa. Né, do que não está engajado aí com a empresa, o que não está identificado com a empresa. Então, o funcionário, às vezes, ele está só mostrando um sintoma, né? Ele não está necessariamente com alguma dificuldade que é só dele. Às vezes é uma dificuldade que é dele, mas também é da empresa. Então, a gente precisa olhar e conhecer isso, né? Quando tu vai falar sobre um problema, né? A gente não vai resolver um conflito ou um problema sem olhar esse todo.
Exatamente. E o quanto é importante tudo isso, né, que tu tá trazendo. Bom, eu queria que tu compartilhasse com a gente algum caso, se tem alguma história que te marcou ao longo da tua trajetória desses 20 anos da área da saúde, de como a experiência do paciente transformou de fato alguma organização ou algum exemplo pontual que faz parte da experiência do colaborador, que mudou, que trouxe resultados, que mudou alguma perspectiva. Tem algo para compartilhar com a gente nesse sentido? Do colaborador, sim, né, que é onde eu mais atuo atualmente. A gente sempre preza muito, né, por essa questão da integração, né, falando agora do processo e do colaborador. Então, quando eu atuo numa clínica também, como tu já colocasse, né, como psicóloga. E nessa clínica, claro que eu aproveito também para trazer esse conteúdo que, né, que eu tenho aprendido, que eu tenho trabalhado, que é da jornada do colaborador. Então a gente consegue, né, fazer aí todo um trabalho voltado para isso, tenho conseguido trabalhar em relação a isso. E uma das questões que eu percebo muito é a questão da integração mesmo, que eu estava já trazendo, né? O quanto a gente precisa realmente dar subsídios para a pessoa que está entrando, no sentido de que a gente está capacitando ela. E isso não existia no lugar onde eu atuo hoje, né? Quando eu entrei, as pessoas não tinham conhecimento da área, não tinham conhecimento ainda sobre o trabalho e acabavam tendo que aprender muito na prática, né? E é só que essa prática fica também muito carente, às vezes, de informação, de teoria e de técnica, que não tem uma sustentação, né? E aí os problemas vão ocorrendo lá na frente, porque quando o líder diz, olha, tu não tá fazendo certo, né? Será que ele não está fazendo certo porque ele não está sabendo fazer ou porque ele não teve um aprendizado adequado para isso? Então, não dá para a gente olhar só para um processo de aprendizado sem olhar para os dois lados. E isso é a jornada do colaborador. Isso é o cuidado que a gente tem que ter, né? Quando a gente está falando aí de processo, de mapeamento. E eu acho que trago um pouco desse conceito dessa forma. Não é um olhar micro, é um olhar macro. Exato, um olhar macro, né? É um macro, mas também é micro. Porque a gente também tem que olhar os detalhes, né? Tem que olhar os detalhes, os gaps, né? Todas as dificuldades que tem em cada ponto de contato. E aí tu só consegue fazer isso quando tu detalha mesmo, né? Como é que tem que ser o processo, o que é esperado dele, né? De que forma as pessoas vão executar, vão se envolver. E aí sim, tu consegue ter uma noção do que pode ser feito, né? Porque senão fica um trabalho muito subjetivo, né? Eu tô olhando, tô observando que aquela pessoa não tá aprendendo, mas de que forma, né? Como? Tá sendo entregue algum material para ela não tá entendendo por quê, né? E às vezes também tem muito a ver com a comunicação, né? Outro ponto bem importante, né? Que não é só a forma como a gente entrega, mas a comunicação que é feita também para esse colaborador, né? Se tu não consegue te comunicar com clareza, não consegue dizer o que se espera dele, e muitas vezes eu olho também, assim, em algumas empresas, a pessoa está trabalhando e não sabe nem o mapa de cargo, não sabe nem o perfil do trabalho, né? As atribuições que ela tem que estar exercendo no seu trabalho. O líder ou o colaborador não sabe. O colaborador não sabe, né? Porque faltou a comunicação. E eu já escutei de pessoas me dizendo, eu não entrego no mapa de cargo porque não é não estou acostumado a fazer isso, ou as pessoas não precisam disso porque elas aprendem e a gente acaba comunicando. Mas não, a gente tem que ser o mais transparente possível e tem que também educar e instrumentalizar as pessoas, né? Não adianta só cobrar, né? Não, tem que dar as ferramentas, exatamente, né? Senão a gente vai cair no que a gente estava falando no início, né? Exato. De uma cultura de uma liderança que só cobra, que só é autoritária, mas que também não desenvolve as pessoas, né? Não olha para as dificuldades e não desenvolve. Perfeito. Então, Paty, tudo isso que tu falou traz para mim questões que os gestores, os líderes, eles precisam estarem atentos, né? Indiferente do que for, da situação que está sendo vivenciada. E a gente sabe que numa equipe, quanto maior, mais desafios existem, mais possibilidades, mais diversidade, N questões, né? E quais são, na verdade, porque eu imagino que seja mais de um, quais são os sinais de alerta que tu percebe que geram, né, assim, os sinais de alerta que geram um ambiente de trabalho que tá realmente com um comprometimento da equipe que já está sendo sinalizado? O que tu percebe, assim, ou que comprometa de fato o desempenho da equipe, né?
Que sinais de alerta que pode dar? São muitos, mas eu acho que os que eu mais tenho percebido é a questão da desmotivação das pessoas, aquelas pessoas que trabalham, né, só para cumprir o horário, mas não se relacionam muito com o grupo, ficam muito quietas, muito caladas. Percebo também, assim, muitas questões eu acho que falta de empatia também no trabalho, né, quando as pessoas acabam fazendo aquela atividade só no... Como é que se fala? No automático, né? Sem poder entregar o melhor delas, né? Então, assim, tem várias questões que a gente observa, tá? Mas eu acho que a principal é a questão do clima, né? Do clima de trabalho. Se aquele clima de trabalho está muito denso, muito pesado, que as pessoas não se sentem à vontade, não se sentem bem, não querem vir trabalhar, estão desmotivadas. Isso vai gerar fofoca. Isso gera muitas vezes um ambiente de fofoca, porque é um ambiente que não tem uma circulação, que não tem realmente assim, um relacionamento entre as pessoas, acaba indo muito para essa questão de fofoca, né? Uhum. Mas quando tem uma transparência, quando tem um relacionamento mais aberto, quando tem questões mais resolvidas, não precisa ir da fofoca, né? Quando tem a segurança psicológica, a fofoca não precisa existir. Com certeza. Mas eu acho que os líderes, eles precisam, antes de mais nada, se desenvolver também, buscar esse desenvolvimento, né? Tá. Para poder lidar com isso. E o que tu... Esse era um ponto que, de igual forma, a gente ia falar, né? Uhum. Enfim, da saúde, do bem-estar e tal. Mas agora mais focado em líderes mesmo, né? Uhum. Porque a gente sabe que através dos líderes, como tu falou antes, tem que vir de cima, né? Então, a gente tem que ir cascateando tudo isso. A gente tem que vir da alta gestão, tem que mostrar o exemplo, tem que estar junto, né? Uhum. Junto com o RH, de uma forma atuando bem estrategicamente. Mas como esse líder, porque a gente está falando de líder na área da saúde, e tu falaste recém que o líder, ele não está preparado na área da saúde. Ele não tem nenhuma... Ele fez, por exemplo, uma faculdade de enfermagem, onde pouco se fala sobre isso, pouco ou quase nada. A gente entende daqui a pouco, um farmacêutico, enfim, seja a profissão que for, até mesmo a tua, a psicologia, né? Não se tem esse conhecimento de gestão, esse estudo na própria graduação. E aí, se o profissional não busca uma pós, um curso de extensão, uma imersão, seja lá o que for, ele não vai entender. É no dia a dia que ele vai aprender, a gente diz na banha quente, né? Mas e se ele não tem uma orientação, ele vai fazer tudo pelo feeling, tudo pela intuição? Não, aqui precisa ele precisa estar minimamente orientado para isso, né? Sim. E como que esse líder pode se preparar, então? Esse líder, ele precisa buscar, né? Primeiramente, eu acho que é o autoconhecimento, né? Ele é fundamental para que a pessoa consiga realmente se desenvolver. É primeiro entender qual é o papel dele, como é que ele é, quais são as características dele, né? Como que ele está sendo visto pela equipe, o que ele pode, né, desenvolver mais na equipe, o que ele pode se doar mais para poder também ajudar essa equipe a crescer. Ele tem um papel fundamental no sentido de que, em primeiro lugar, ele é exemplo, né, para as pessoas, né? Ele está ali no dia a dia, mas ele também está sendo mostrado, ele está sendo uma vitrine para as pessoas que estão trabalhando com ele. Então, eu acho que hoje a gente não consegue falar de experiência de colaborador, falar de experiência de paciente, se a gente não falar do papel fundamental que é da liderança, porque está muito vinculado a isso, né? E é ele que realmente, como eu disse, vai puxar pela equipe, né? Então, ele precisa fazer aí uma liderança mais simpática, uma liderança mais inspiradora, e aí a gente tem vários conceitos sobre liderança que a gente não vai entrar aqui, mas sem dúvida parte muito dessa questão da liderança para que as coisas se desenvolvam. Mas claro, não vem pronto, né? A pessoa tem que querer buscar isso, tem que querer se desenvolver. E hoje mesmo estava falando sobre isso, onde eu trabalho, assim, nos lugares que eu trabalho, que não é uma questão muitas vezes de dizer, eu vou aprender com a prática, não, eu vou aprendendo conforme eu vou... O dançar das cadeiras. Né? Não, né? Muitas coisas sim, lógico que tu vai aprender com a prática, até porque a gente aprende muito com a interação, né? Na interação com o outro, com o grupo, mas algumas questões, algumas ferramentas o líder tem que buscar, sim. Exato. Né? E hoje a gente falando aí pós-pandemia, né, geração Z, gerações difíceis de lidar, difíceis de engajar. Nas instituições, né? Difíceis de engajar, a gente está com muita dificuldade hoje de engajamento, de seleção, porque a gente tem muita rotatividade também, por mais que a gente trabalhe sobre isso, é uma realidade. Então, se o líder não tem esse entendimento e essa capacidade para poder lidar com os conflitos de uma equipe, para poder conhecer cada um dos seus liderados, para poder entender como agir,
ele não vai conseguir, né, ser um bom líder. Então, o líder realmente tem uma responsabilidade muito grande nesse processo, né? Tem, ele é parte fundamental. Eu queria só abrir um parênteses também, que tu falaste anteriormente de uma ferramenta que é muito utilizada dentro dessa jornada do colaborador, que é a própria avaliação de desempenho, né? Como que tu percebe que a avaliação de desempenho pode contribuir de fato com o colaborador, assim, né? O desenvolvimento desse colaborador, é só aplicar a avaliação de desempenho e não? Como é que é isso, assim? A avaliação de desempenho, ela é um instrumento individual, né? Assim, no sentido de que, claro, né, não é individual na avaliação, porque pode ser avaliado por vários pares, né? Se for falar de uma 360. Mas a gente está falando assim no sentido de que ela é individual porque ela serve para que aquela pessoa que recebe a avaliação pensar nos seus pontos de melhoria, né? Claro que ela tem muitas coisas boas que ela entrega, mas sempre vai ter aquelas que ela também precisa desenvolver mais. E aí o líder que está capacitado e precisa ser capacitado para isso vai poder mostrar para o seu liderado o que ele pode melhorar. E claro, sugerindo, né, daí o PDI, alguns pontos de desenvolvimento. O que é um PDI, explica pro pessoal? É justamente esse desenvolvimento individual, né? Então, assim, a gente precisa propor ações ou ajudar a pessoa a pensar sobre o que ela tem que desenvolver. Mas antes disso eu quero frisar na necessidade da gente preparar primeiro o líder para fazer essa avaliação de desempenho. Importantíssimo. Né? Muito importante. Porque pode conduzir de uma forma totalmente errada. Exato. E gerar algo que uma coisinha vira um coisão. Exato, né? Falando de uma linguagem bem simplória. E pode desmotivar totalmente aí o colaborador, né? Então ele precisa entender de feedback, ele precisa ter uma comunicação clara e assertiva, ele precisa ter uma boa escuta. Isso é uma coisa que a gente comenta muito, assim, né, que a gente vê muito no dia a dia, o quanto falta a escuta, né, e esse é o primeiro instrumento que deveria existir, não só da liderança, mas de todos que trabalham, né, com pessoas. Primeiro a escuta, né, tu não vai começar um feedback, tu não vai começar um processo de feedback, de avaliação de desempenho, se tu não tiver uma escuta. Né, para entender como é que essa pessoa funciona, como é que ela pensou, como é que ela está agindo. E não é só a nossa percepção. O líder, né, às vezes acaba achando que a percepção dele é o que vai definir. Não, a tua percepção é uma. Mas a escuta que tu vai ter daquela pessoa que vai dar a percepção dela no processo todo é fundamental para poder chegar num consenso, né? Porque isso é comunicação, né? Isso é comunicação. A comunicação, ela flui assim, não adianta só tu falar e dizer, mas eu comuniquei. Exato. É o que a outra pessoa, o receptor, entende daquilo que tu está falando, e o que aquilo vai ter de significado, né? Para ele. Porque só o que o líder traz é muito vago, muitas vezes. Às vezes não conecta com o sentimento, com a emoção, e aí não proporciona uma mudança interna, né? Aí fica uma coisa muito... superficial mesmo, superficial, né? Exatamente. E outra coisa muito importante é o líder poder cobrar isso, né? De fazer um plano de ação, de cobrar essas atitudes, porque a gente está falando aqui também que a gente está fazendo uma avaliação individual, para o colaborador, mas o resultado não é só do colaborador, o resultado tem que ser para a empresa também, né? Então, o objetivo de uma avaliação, além do individual, é uma entrega de resultados para a empresa também, palpável, né? Para a empresa. Exato. Melhor, né? De uma melhor entrega. Esse é um grande objetivo, óbvio. Porque, de novo, estamos falando de empresas que precisam gerar lucro, que precisam aumentar a produtividade. Eu acho que é bem interessante a gente trazer esse assunto, né, à tona, porque todo o porquê da existência da experiência do colaborador é para aumento, sim, de produtividade, é para aumento de engajamento, porque empresas precisam rodar de uma forma inteligente, de uma forma eficiente, para que consiga se ter lucro, porque se sustentar, porque são negócios, e negócios não existem sem dinheiro, sem lucro, porque, de novo, se tem, mas é o hospital, mas é uma instituição na área da saúde, mas é uma clínica, mas não, gente, reforça essa informação, né? Exato. O quanto é importante, a gente precisa crescer. Clínica fidelizar que não também, tá crescendo, né? No faturamento, ele tá morrendo. Tem que crescer, tem que olhar para isso e como cresce, se desenvolvendo, olhando para esses pontos, né? Porque afinal de contas, os boletos, eles não se pagam só com empatia. Não se pagam, né? Não. E aí a gente tem que olhar para várias questões, né? Inclusive para a rotatividade, né? Que isso também gera um custo, né? Custo alto para a empresa.
Tem todo o desenvolvimento dela de novo, treinamento, entrar, enfim, né? E aí N tem toda coisas. a geração de valor também que vem aí com a experiência do paciente, o que isso agrega. A gente não está falando aqui também só de experiência por ser bonita, falar, por ser bonito, falar, exatamente. Né? Bem importante a gente falar isso. Mas porque não é só o gera... termo da moda, né, Patrícia? Porque gera realmente um resultado, né? Exato, vai gerar uma fidelização no teu paciente, vai gerar um aumento de percepção de valor dele. Vai diminuir as reinternações, vai poder educar o paciente para que ele não venha por uma questão que ele pode resolver em casa ou de uma outra forma. Então tem várias coisas que realmente impactam em área da saúde. E que a gente precisa entender um pouco de cada uma dessas situações para poder entender o todo, né? Isso, para poder desempenhar um melhor trabalho, né? Exato. Digamos assim. E eu queria entender, assim, como que tu vê que a questão do bem-estar, né? Dos colaboradores, dos profissionais da saúde de forma geral. Como que o bem-estar afeta na experiência do colaborador? Como que afeta? Primeiro, eu acho que como que a empresa, muitas vezes, acaba gerando isso, né? Sem perceber também no colaborador, né? Importante falar. Aqueles ambientes, como a gente estava falando, mais tóxicos, né? Que acabam criando uma questão muito importante na relação da ansiedade, da depressão, do burnout. Então, a gente tem muitas vertentes, muitos sintomas que muitas vezes acontecem e que tem relação, sim, com o ambiente de trabalho. Mas quando a gente trabalha a jornada do colaborador, a gente tem que ter um olhar para isso também, né? De poder desenvolver e também, eu acho que educar, como eu já falei, né? Trazer questões importantes de qualidade de vida, do quanto ele também pode buscar essa questão de qualidade, de se exercitando, se alimentando bem. Tem que ter um cunho mais educativo também da empresa com o colaborador, né? Mas tem muitas coisas para a gente olhar em relação ao bem-estar, sim. E como eu comentei antes, a questão da pandemia aí afetou demais. A gente percebe muito isso nos funcionários, assim, o que eu mais percebo, inclusive, no dia a dia é essa questão de falta de paciência, de irritabilidade, e que às vezes não é só uma questão de momento, às vezes é realmente um sintoma que pode estar relacionado até com burnout, né? Então, assim, tem muitas coisas que o olhar da liderança, de novo, é necessário, né, para que ela consiga agir ou encaminhar essa pessoa o quanto antes, né? Então, tá se conectando, né, com o teu colaborador isso. ali, né? A gente não fala só do bem-estar, a gente tá falando aqui de saúde mental mesmo, né? Exato. Mas o bem-estar tá muito relacionado com a saúde mental, né? Bom, teriam N coisas pra gente falar, né, sobre isso. Mas pra gente poder encerrar, eu queria perguntar pra ti, que conselhos tu daria? Tu, como, né, tendo toda essa bagagem, toda essa experiência que tu tem na área da saúde, que conselhos que tu daria para um gestor que quer melhorar a experiência do seu colaborador, mas que tem poucos recursos para isso, né? O que tipo de olhar, para onde ele começa? Porque é tanta coisa que a gente falou, né? Meu Deus, tem que olhar para isso, tem comunicação, tem isso, tem a jornada, meu Deus, onde eu começo? Qual é o ponto 0, o ponto 1, né? Ali, o primeiro passo, para ele começar nessa jornada de melhoria, até chegar no cuidado centrado da pessoa, realmente, né? Que conselho isso daria? Primeira coisa, como eu já comentei, acho que é autoconhecimento, né? Eu acho que se o líder se conhece, ele consegue também saber os seus limites e as suas contribuições, né, para as pessoas. Mas, além disso, eu acho que é muito importante sempre, assim, a questão do todo, né? De ter essa visão do todo, dessa visão mais, não só estratégica, mas uma visão que a gente fala assim, mais sistêmica, né? De conhecer cada processo. Eu acho que o líder, em primeiro lugar também, além desse autoconhecimento, isso que eu estou falando, é a questão de gostar de pessoas, né? Tem que gostar de trabalhar com pessoas. E eu escuto muito isso, nossa, né? Não imaginava que eu teria que lidar com tantos conflitos, não imaginava que seria tão difícil liderar, não consigo muitas vezes fazer o meu trabalho porque eu tenho que parar para atender um funcionário, não consigo muitas vezes dar conta de tantas coisas. E claro que a gente também tem que olhar aí muito para a saúde mental dos líderes também, né? Do quanto eles também têm que suportar para poder desempenhar a atividade deles, né? Exige muita inteligência emocional. Exige muita inteligência emocional. Então, acho que tem muito isso tudo, né? Eu acho que a gente tem que olhar e ele tem que ter essa visão estratégica, tem que ter essa visão do todo também e gostar muito de trabalhar com pessoas. O primeiro passo, então, seria o autoconhecimento. O autoconhecimento. E depois eu acho que trabalhar com o gosto, né? Gostar de trabalhar com pessoas. De gostar realmente de trabalhar com pessoas, que exige, né?
Não é pouco, é muito que exige, né? Tem dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis, mas exige sempre a toda hora. O caminho é esse. É esse. A partir dali dá para se trilhar com certeza uma verdadeira experiência do colaborador, né? Exato. Patrícia, quero te agradecer. Te agradecer por estar aqui nesse momento, dedicando teu tempo comigo aqui. Foi uma conversa muito legal. Eu acho que quem, né, não conhecia sobre esse tema hoje aprendeu muito. Porque realmente tu tem uma bagagem muito bacana sobre isso, sobre esse tema de liderança. A gente poderia ficar falando aqui horas, né? O ponto é que a nossa voz não tá aguentando hoje. A gente vai ter que ter um limite mesmo. Mas eu quero te agradecer do fundo do meu coração por ter aceitado. Eu sei, como tu mesma falaste anteriormente, que isso é desafiador pra ti, né? Muito. Essa questão da comunicação, de estar falando aqui, de estar se expondo. Mas eu sei que isso é importante pra ti. E eu sei que isso, tu tá ajudando muitas pessoas que estão aqui do outro lado da telinha pra nos acompanhando, né? E quem ficou até o final, com certeza aprendeu muito e pode já, a partir de amanhã, colocar em prática muitas coisas no seu negócio, né? Seja através da comunicação, seja através dessa conexão com o seu colaborador, o olhar dessa autogestão, enfim, falamos de várias coisas, né? Muito obrigada. Vários assuntos, eu que agradeço muito pela oportunidade e estamos aqui para ajudar também, né? Quem precisar, né? Com certeza. Quer deixar aí fazer o teu merchan? Mas depois a gente fala. Ai, olha aí, ó. Ela não tá aproveitando a oportunidade. A gente vai deixar aqui na descrição do YouTube, vai ter as redes sociais, tanto da 981 quanto da Patrícia, para vocês poderem conhecer ela também. Bom, e para ti, que ficou até o final aqui, desejo para ti que esse ano seja um ano de muito sucesso, de muita prosperidade, de muita energia boa, que o teu negócio flua cada vez mais. Conte com a 981, né, para melhorar cada vez mais os teus resultados, ter resultados positivos. E eu quero te agradecer por tu ter estado conosco, né, ao longo desse episódio. Com certeza tu aprendeu muito. E lembra sempre, vai lá, se inscreve no nosso canal, @981 no YouTube. Estamos no Spotify. Já vai lá, segue no Spotify, nos dá 5 estrelinhas, isso vai ajudar bastante a gente ser, né, melhor aí ranqueado entre os outros podcasts. E lembra que os nossos episódios, eles são em todas as quintas ao meio-dia, de 15 em 15 dias. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981 Cast Negócios em Saúde. Até o próximo episódio.